Salve, salve galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou André Maia, biólogo do Recife, Pernambuco, diretor do projeto Trilogia Bio, que a gente trabalha com resgate de animais silvestres de forma voluntária em parceria com o órgão ambiental estadual, a CPRH, e provocado por um grande amigo meu e também parceiro no projeto Trilogia Bio, Diego Cial, também biólogo, resolvi falar um pouco da importância dos zoológicos, não só para os animais, para a sociedade e principalmente para o equilíbrio do meio ambiente. Você sabia que o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo? Como assim? Você não sabe o que é biodiversidade? A biodiversidade é a variação de vida ou a quantidade de espécies diferentes que a gente vai encontrar em uma determinada área. Aqui no Brasil, só de mamíferos, nós temos aproximadamente 720 espécies de mamíferos, 1.924 espécies de aves, os répteis, 759 espécies, os anfíbios, 986 e os peixes, 4.338 espécies diferentes. Para entender também sobre zoológico, a gente tem que saber a diferença entre animais silvestres, animais exóticos e animais selvagens. Os animais silvestres são aqueles animais que estão dentro do território nacional, ou seja, que está presente no Brasil. Como, por exemplo, de animal silvestre, eu posso citar para vocês o famoso papagaio da caatinga, que é um dos animais mais traficados. Mas já eu vou tocar no assunto tráfico de animais. Outro, o animal exótico são aqueles que não estão presentes no nosso território nacional. Por exemplo, leões. Para nós brasileiros, os leões são exóticos. Para os africanos, os leões são silvestres, pois ele existe no continente africano em um bioma chamado de savana. Já os animais selvagens são aqueles animais que estão dentro da natureza. Então, a gente pode fazer uma combinação, tipo um animal silvestre e selvagem. A anta. A anta, no Brasil, ela é um animal silvestre e um animal selvagem. A gente pode falar de um animal exótico e de um animal selvagem. Os leões são exóticos e são selvagens porque vivem na natureza. Então, entenda o que é silvestre e o que é selvagem para a gente bater esse papo sobre zoológico. Uma boa parte da população, por falta de conhecimento técnico e acreditar em blogueiras, terminam tendo conceitos antigos sobre os zoológicos, acreditando que os zoos são responsáveis pela perda da biodiversidade e sofrimento animal. Da mesma forma que existem profissionais que se destacam no mercado de trabalho, também existem profissionais que não são tão favoráveis. Da mesma forma que existe um bom restaurante e um restaurante ruim, também existem zoológicos competentes e zoológicos que precisam melhorar muito. Isso é fato. Porém, um conceito arcaico e antigo de zoológico é acreditar que zoológicos são locais onde os animais são mantidos em cativeiro para visitação. Sendo assim, pessoas que vão até esses locais conseguem visualizar animais que não poderiam ser vistos em outros locais. E principalmente que esses zoológicos tiram os animais da natureza, expondo ele para a visitação da população humana. O conceito de zoológico atualmente são locais onde os animais são mantidos em cativeiros, sim, porém sob a supervisão de biólogos, veterinários e zootecnistas que cuidam e prezam sempre pelo bem-estar animal, podendo esses animais serem exibidos sim para visitantes, porém com um cunho científico, sociocultural, conservacionista e ainda educativo. Agora, eu posso garantir a vocês com toda certeza que a perda da biodiversidade mundial não vem por causa do zoológico. O que faz com que a gente perca a biodiversidade mundial, primeiro, desmatamento, com o agronegócio, construção civil e principalmente o aumento da população, impactos ambientais através da queimada, por exemplo, na Amazônia, derramamento de resíduos em Brumadinho e Mariana, petróleo no litoral nordestino, tráfico de animais silvestres. Para vocês que não sabem, o terceiro mercado clandestino mais lucrativo do mundo é o tráfico de animais silvestres, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É importante que a gente também fale que espécies que são introduzidas nos biomas que não são suas origens, elas podem causar perda da biodiversidade, sim. Essas espécies, quando são introduzidas, elas terminam tirando o local das espécies silvestres na cadeia alimentar, causando assim um impacto ambiental irreversível. Me desculpem a muitas pessoas que trabalham de forma correta, mas existem áreas de pesquisas que também auxiliam na perda da biodiversidade. Algumas pesquisas que terminam capturando espécies, muitas vezes endêmicas, em grande quantidade para fazer aquele tipo de pesquisa que não vai ter importância nenhuma para a sociedade, apenas com o objetivo de fazer publicações.
O primeiro zoológico do mundo, hoje em dia conhecido como Zoológico de Viena. Em 1752, nos domínios do Palácio de Schönbrunn, esse zoológico iniciou o seu processo através de exibições de animais silvestres. Realmente, nessa época, o zoológico só tinha um único intuito: divertir pessoas. A privatização do Zoológico de Viena aconteceu em 1992. Hoje em dia, ele é coordenado pela WWF e é tido como uma grande referência de zoológico mundial, reproduzindo espécies ameaçadas de extinção, como é o caso do urso panda. Já no Brasil, existem controvérsias. Algumas pessoas dizem que em 1888, o Zoológico de Drummond, no Rio de Janeiro, foi inaugurado. A controvérsia é que no próprio estado do Rio de Janeiro existia um outro zoológico, o Zoológico do Visconde Souto, que esse zoológico foi de 1855 a 1864. Independente de qual seja a verdade, é importante saber que hoje aproximadamente 700 milhões de pessoas visitam os zoológicos no mundo todo num período de um ano. Isso é o que vale a 10% da população mundial. Hoje em dia, realmente os zoológicos vão muito além de manter um animal em cativeiro. O objetivo do zoológico não é apenas a visitação e a visualização de animais silvestres e animais exóticos. Estão preocupados com a liberdade do comportamento animal, fazendo trabalhos como é o caso dos enriquecimentos, que podem ser enriquecimentos físicos, sensoriais, alimentício, social e ainda cognitivo. Zoológico como o Zoo das Aves, e além de se preocupar com a representação de cada bioma dentro dos recintos, sempre que possível coloca animais de espécies diferentes para que possam conviver dentro de um recinto, simulando o meio ambiente natural. Hoje em dia, os zoológicos eles são muito mais científicos, se preocupando com a reprodução dos animais, fazendo com que alguns desses animais possam até ser devolvidos para a natureza. Olha que bacana, evitando assim o processo de extinção. Você sabia que já tiveram vários animais que eram para ser extintos na natureza e hoje em dia só não estão extintos devido à ação de criadores comerciais e de zoológicos? Não? Então, saca essa ideia aí. Bem, o mutum é uma ave que em 1979 estava ameaçada de extinção. Se não fosse Pedro Nardelli, o grande salvador dos mutuns alagoanos. Ele retirou da natureza os últimos 3 mutuns que estavam disponíveis, levando para Nilópolis, no Rio de Janeiro. Me perguntam, mas se ele tirou os mutuns da natureza, como é que ele conseguiu fazer com que eles sobrevivessem? Volta para a explicação. As 3 aves, ao reproduzir em cativeiro, geraram 19 descendentes. Desses 19, 12 eram machos e 7 fêmeas. Os machos excedentes, que são os 5, foram colocados para reproduzir com outro tipo de mutum, o mutum cavalo, formando assim indivíduos híbridos. Com o passar do tempo, os 19 mutuns já se transformaram em 44. Entre 2008 e 2012, a população nos viveiros já passavam 148. Apenas através de traços físicos já conseguiram determinar que 63 aves eram classificadas de mestiças. Em 2012, com o grande avanço tecnológico, foi analisado o DNA da mitocôndria dessas aves. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que estão dentro das nossas células. Detalhe, as nossas são 100% igual das nossas mães. Sabe por quê? Porque as mitocôndrias que estão presentes nos espermatozoides, elas não servem para a gente. Elas já gastaram tanta energia para fazer com que ele pudesse movimentar o seu flagelo, e a partir desse momento, elas de tanto gastar energia, elas não são utilizadas para a formação do embrião. Agora, como a célula da nossa mãe ela é imóvel, que é o ovócito, essas mitocôndrias elas podem ser utilizadas sim para a formação do embrião. Logo, as suas mitocôndrias são iguais das suas mães. Todo mutum que tinha mitocôndria do mutum verdadeiro, ele era o mutum original. Com essa análise, percebeu que 66 mutuns dos 85 eram puros, em proporções iguais. 33 fêmeas e 33 machos. Logo, esses mutuns foram devolvidos à natureza, fazendo com que a espécie não fosse extinta. Então, Noé era considerado um louco pela população da época. Hoje em dia, as pessoas que defendem os zoológicos também são considerados loucos. Lembrem-se, o zoológico é a Arca do Noé moderna. A última trincheira de defesa para os animais ameaçados de extinção. O tráfico de animais silvestres, eles devem sim ser combatidos, evitando assim que as pessoas retirem animais da natureza, coisa que os zoológicos não fazem. Os animais que chegam até os zoos são animais oriundos do tráfico e também alguns deles que sofreram ações antrópicas e não conseguem mais voltar para a natureza.
É importante que você abra sua mente para poder entender a real importância desse empreendimento de fauna dentro de cada região. É assustador como as pessoas não acreditam tanto na ciência e por conta disso estamos passando problemas seríssimos hoje em dia, como é o caso dessa pandemia. Então, abra sua mente, procure se informar com quem realmente entende. Não acredite só porque as pessoas podem ter 1 M de seguidores no Instagram, que elas são as pessoas mais corretas do mundo. É preciso conhecer para poder preservar. É preciso compreender para poder aprender. É preciso respeitar para poder seguirmos em frente. Abraço animal a todos vocês e até a próxima.